A nova lei de licitações, ela foi publicada, vai fazer quase 2 anos já, né? Já tem mais de um ano, tem 1 ano e alguns meses, e daqui a pouco, mais precisamente no dia 1º de abril de 2023, vai começar a valer exclusivamente a nova lei. Não vai mais se valer a 8666, e eu trouxe aqui algumas diferenças que tem na nova lei, para você que está acostumado, já vende para o governo, beleza? Serra, essas são todas as mudanças que tem na nova lei de licitações? Obviamente que não, tá, pessoal? Eu peguei 5 justamente para ficar mais fácil vocês entenderem e, claro, irem por partes. São várias etapas, várias coisas, e eu vou tentar trazer aqui as mudanças. As implicações que essas mudanças trazem é tema para uma outra aula, só das 5 que eu vou trazer. Claro, alguma coisa ou outra já vou tentar dar um exemplo, falar o que mudou, o que não mudou, como que isso vai impactar você, mas tem muitas mudanças que é uma pequena mudança, mas que impacta na vida de quem vende para o governo. Nossa, um caminhão de coisas, né? Então são várias coisas que você vai precisar ir se atualizando, na verdade, estudando e aprendendo, né? Tanto na teoria quanto com a prática, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que eu coloquei aqui que é bem importante e muita gente não se atenta a esse ponto, mas é muito importante, eu vou explicar por quê, são os princípios. A 8666, ela vinha trazendo alguns princípios, atrelados já a alguns que tinham na Constituição, só que a nova lei de licitações trouxe ainda mais, se eu não me engano são mais de 20, eu acho que são 22 princípios que a nova lei traz, né? Eu anotei aqui e eu vou tentar falar rapidamente e dar alguns exemplos de alguns, não daria para eu falar sobre todos, né? Na 8666, já atrelado com a Constituição, vinha o famoso LIMP, né? Para você que já estudou para concurso, para você que já estudou sobre princípios de licitações, já deve conhecer essa famosa expressão LIMP, né? Que é o legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e a eficiência. Esses 5 não vão sair, mesmo porque ela não vem da 8666, tampouco da... Claro, agora na 14133 vai ter também, mas ele vem da Constituição. Tinha também a probidade administrativa, igualdade, vinculação ao edital ou ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. Esses são os principais princípios ali que eram utilizados na 8666. Tinha também a finalidade, que antigamente era uma finalidade da 8666, que era o desenvolvimento nacional sustentável. Nessa nova lei, ele traz isso agora como um princípio, beleza? E eu já vou explicar para vocês o porquê que os princípios são tão importantes. Mas antes, eu vou explicar quais são os novos que tem também nessa nova lei de licitações, beleza? Então, novos princípios, além de todos esses que eu já falei, eles também estão na nova lei, na 14133, tem novos princípios que eles colocaram. Vou tentar trazer aqui numa ordem que eu achei interessante, princípio do interesse público. Esse é um princípio bacana para o pessoal colocar. Muitos deles já eram utilizados, principalmente nas argumentações, mas eu vou agora estar bem claro lá na lei. Princípio do planejamento, da transparência, da eficácia. Veja, tem uma diferença, existiu o princípio da eficiência, agora colocaram também o princípio da eficácia, tá? Segregação de função, da motivação, segurança jurídica, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade, economicidade e da competitividade. Basicamente, todos esses, mais aqueles que eu falei, são os princípios aí da nova lei de licitações, beleza? E por que o princípio é tão importante? Sabe? O que muda na vida de você que vende para o governo, você que quer vender para o governo? O princípio, galera, ele é uma coisa meio abstrata. Você tem que sempre tentar trazer esse princípio para a sua realidade e ver qual que vai mais te ajudar na hora de você se defender de alguma coisa. Você vai usar muitos princípios em alguns momentos para pedir alguma informação para o órgão público, para questionar alguma coisa para o órgão público, para acusar alguém, para se defender de alguém. São nesses momentos que você vai utilizar os princípios, né? E, claro, você vai se deparar em vários momentos, quando um princípio ele entra em conflito com outro. E aí que vai um pouco do seu poder de argumentação, principalmente quando você está acusando alguém, está se defendendo de alguém, né? Serra, me dá um exemplo. Vou te dar um exemplo aqui fácil para você entender. Faz de conta que você ganhou a licitação, né? Você chegou ali e o pregoeiro pediu para você uma proposta readequada, né? Aquela proposta apenas com os valores corrigidos ali para os valores que você ofertou na fase de lances da licitação. Até aí tranquilo, te deu prazo de 2 horas. Você perdeu esse prazo de 2 horas, mas você perdeu por 3 minutos. O pregoeiro te deu 2 horas, né? 60, mais 60 não, 2 horas, 120 minutos.
você colocou com 123. E aí? Para você que perdeu o prazo, você vai usar qual princípio para você se defender, caso alguém te acuse? O princípio da economicidade. O órgão público vai pagar mais barato porque você ofertou o melhor lance. Você pode usar o princípio aqui da razoabilidade. Bom, não é razoável você ser desclassificado por 3 minutos. Agora, e você que por acaso está em segundo lugar, que não foi o cara que ganhou, o cara que perdeu o prazo por 3 minutos apenas, você vai usar qual princípio? O princípio da vinculação ao instrumento convocatório. No prazo, no edital estava prevendo lá 2 horas. Ele não cumpriu uma regra do edital. Violou, está violando, você pode usar com base na vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, né? Então, em algumas situações, os princípios serão conflitantes entre si. E você vai ter que tentar argumentar da melhor maneira para que o pregoeiro, ou que seja quem for estiver julgando ali o seu processo, seja você acusando ou se defendendo, para que ele fale, não, faz sentido o que ele está falando. Qual princípio nesse caso vale mais a pena? Eu não vou entrar no mérito porque acaba sendo um pouco de interpretação, mas eu apenas tentei dar um exemplo para vocês entenderem que os princípios eles são abstratos. Em alguns casos você não vai utilizar todos eles. Na maioria você não utiliza todos. Você utiliza um ou outro, junta uns 2, 3 e aí você monta a sua defesa ou o seu ataque. Ou usa isso para pedir uma informação para o órgão público, para impugnar um edital, para pedir um esclarecimento. Você vai usar os princípios. Então, de modo geral, galera, são coisas abstratas. Eu vou tentar trazer um outro exemplo. O órgão público ele deixou alguma informação faltando no edital, ou por acaso ele mudou a regra do jogo no meio da licitação, você pode usar vários princípios, né? O princípio da transparência, que agora é um princípio, o princípio da publicidade, para pedir essa informação para o órgão público, né? Ou, se por acaso ele direcionou um edital para alguma empresa, o princípio da impessoalidade, né? Então, como é que eu posso dizer? Tem várias coisas que você vai ter que sempre tentar trazer os princípios para montar a sua defesa. Isso é o que vai balizar sempre que você for participar de uma licitação e quando tiver algum problema. De modo geral é isso, você utiliza os princípios quando você tem algum problema, seja ele com o órgão público ou com alguma empresa que também está participando, beleza? Então é bom vocês darem uma olhada ou pelo menos anotarem esses princípios que eu falei para que vocês consigam memorizar. É difícil de cabeça, ou pelo menos no começo você lembrar de todos, antigamente era mais fácil, agora tem 22 princípios, é muito mais difícil você decorar, mas vale a pena você entender quais são para que você consiga ali na hora de participar de uma licitação, principalmente na hora de se defender ou acusar alguém, você não falar alguma coisa sem base. O que vai realmente embasar são os princípios. Então eu vou falar rapidamente aqui todos para vocês novamente. Anota aí ou então assiste no gravado. Para você que já está assistindo gravado, pausa, assista novamente, beleza? Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Probidade administrativa, igualdade, vinculação ao edital ou instrumento convocatório, né? Julgamento objetivo, desenvolvimento nacional sustentável, tá? Esses aqui são todos os princípios já que estão na nova lei, beleza? Interesse público, planejamento, transparência, eficácia, segregação de função, motivação, segurança jurídica, razoabilidade, proporcionalidade, celeridade, economicidade e competitividade. Eu vou trazer um outro exemplo aqui que eu não falei até agora. Você usa também na hora quando o órgão público pretende te punir, por exemplo, né? Eu vi da proporcionalidade que eu lembrei. O órgão público quer te punir. Faz de conta que você tinha uma entrega para fazer de, sei lá, 50 mil benjamins igual esse aqui, interruptores, sei lá, cada um chama de um lugar, dependendo de onde você está assistindo, cada um chama isso aqui de um nome. Você tinha que entregar 10 mil unidades dessa, né? Você entregou 9.999, aí o órgão público vai lá e quer te fazer uma penalização de impedido de licitar e contratar com a União por 2 anos. É proporcional isso? Você não conseguiu entregar um dentro do prazo. Você foi lá depois e entregou esse outro que estava faltando, você entregou mais de 99% do contrato e você atrasou em uma unidade. E aí o órgão público quer te punir com 2 anos de impedido de licitar com a União. É proporcional, você vai usar justamente esse. Com base no princípio da proporcionalidade, eu solicito uma pena mais branda, né? Vamos ser razoáveis aqui, né? A razoabilidade é um outro. Sejamos razoáveis ou seja proporcional à minha falha, né? Eu entreguei a maior parte do contrato. Faltou um negocinho desse. E eu entreguei depois. Atrasou a entrega, mas atrasou de um pequeno negócio. Então, tudo isso, galera, é o que eu falei, vai te ajudar
na hora que você tem algum problema, seja durante a licitação ou seja na execução do contrato ou alguma coisa assim. Beleza?